Ora, a minha próxima convidada reconhece como poucos a real importância de conhecer a história da colonização como um processo inerente à descolonização. Uma não se faz sem a outra. É uma conversa franca para fazer com a Aurora Almada Santos. Bem-vinda, Aurora, ao Conversas ao Sul. É um gosto tê-la por cá para falar de uma questão que ainda é pouco falada, apesar de muitas das pessoas acharem que é um tema que já está gasto, que já estamos cansados, mas não, há ainda muito a falar de descolonização, mas também e sobretudo de decolonização, que é um termo que poucas pessoas certamente conhecem, mas que se prende com, digamos, a descolonização do pensamento. Estou a ser simplista na noção, mas é um processo que ainda não fizemos. Tanto os portugueses, os colonos, como aqueles que foram colonizados, os países africanos de língua oficial portuguesa. Falta fazer este processo para que possamos estar mais juntos. Sem dúvida, e acho que falta ainda fazer muito, sobretudo no campo dos estudos da descolonização aqui em Portugal. Nos últimos 20 anos, a investigação científica sobre o tema tem-se consolidado, mas ainda assim falta muito para fazer. A descolonização nós geralmente associamos à transferência de soberania entre as potências metropolitanas e os territórios coloniais. Portanto, aos movimentos de independência e à independência dos diferentes países. Que nós vamos celebrar no próximo ano os 50 anos, no caso, exatamente, no caso das colónias portuguesas. Mas a descolonização vai muito para além disso, vai muito para além da situação política. A descolonização tem a ver também com as ideias e ali realmente fazemos a ponte com o conceito de colonialidade. Porque as potências coloniais, quando se instalaram os territórios coloniais, levaram também consigo um quadro mental, um conjunto de ideias e reprimiram as formas de pensar e a cultura das populações locais com as quais interagiram. E quando os territórios coloniais se tornaram independentes, eles herdaram toda essa bagagem da imposição da cultura do outro e da repressão da sua própria cultura. E não tiveram tempo de fazer ainda o autoconhecimento sobre a sua própria história, porque essa nunca foi contada. E é necessário todo esse trabalho de levantamento histórico dos processos de cada um dos diferentes territórios. Mas o processo de descolonização está concluído? Depende da perspectiva segundo a qual nós a virmos. Se virmos realmente a descolonização no sentido da transferência da soberania dos poderes políticos, sim, na maior parte dos casos, a maior parte dos territórios a nível do globo são territórios independentes. Apesar de haver depois muita proximidade ainda do ponto de vista legal, normativo, da organização do Estado, com a entidade colonizadora. Se nós formos ver as constituições, os códigos legais, os organismos, são ainda muito plasmados. Muitas vezes são decalques. Um caso evidente é o caso, por exemplo, de Cabo Verde, em que há muitas semelhanças entre a Constituição ou a própria legislação em Cabo Verde com a legislação portuguesa aqui. Portanto, retomando um bocadinho aquilo que estava a dizer, se virmos a descolonização na perspectiva política, sim, a descolonização teve lugar. Mas se a virmos noutros aspectos, nomeadamente, por exemplo, na situação económica, já é muito difícil considerarmos que houve independência, porque em muitos casos... Houve uma transferência de dependência? Pergunto-lhe. Provavelmente sim, podemos considerar isso, porque muito daquilo que são os recursos naturais e a economia dos países das antigas colónias continuaram nas mãos dos países do norte global, das antigas potências colonizadoras. Portanto, falta se calhar ainda a independência económica. Portanto, eu não diria que a independência está totalmente concluída. Como é que se consegue chegar com um tema destes aos mais jovens, que não passaram pelo processo de descolonização, não se recordam de um mundo em que havia uma metrópole e países, territórios que eram colónias, nunca passaram por esse processo, é um processo que lhes está muito afastado, são 50 anos de história passados. Como é que se consegue explicar aos mais novos que este processo tem ainda hoje grandes influências na forma como vivem em comunidade? Olha, é muito difícil fazer isso, até porque o sistema de ensino aqui em Portugal, tanto a nível secundário como a nível universitário, não tem apostado em ensinar esses temas. Portanto, é muito difícil e, sobretudo, tendo em atenção as inúmeras questões que vão captando a atenção dos jovens hoje em dia, é muito difícil chamar a atenção para algo que realmente, em termos temporais, está um bocadinho longe. Exatamente, está um bocadinho distante. Mas ainda assim,
acho que é necessário fazermos esse exercício porque a colonização e a descolonização ainda são temas que têm impactos no nosso dia. Mesmo na organização da nossa sociedade. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Basta vermos, por exemplo, para a realidade dos países africanos, todas as fronteiras dos países africanos, com exceção do Sudão do Sul, que se tornou independente recentemente, com exceção do Sudão do Sul, as fronteiras mantêm-se aquelas que foram herdadas desenhadas a régua e esquadra. Exatamente, no período da colonização e que os países herdaram com a descolonização. Muitas vezes separando até povos ou juntando povos inimigos no mesmo território. Sem ter qualquer tipo de respeito pela realidade local. Portanto, há todo um continente, que é o continente africano, em que a juventude vive em função de muito daquilo que é a herança colonial. Portanto, são temas que ainda têm a sua atualidade. Se queremos perceber o mundo em que vivemos hoje em dia, temos também que ir um bocadinho atrás e fazer esse exercício e de perceber o que foi a colonização e o que foi a descolonização. Mas os programas escolares continuam a ter uma visão romântica do que foi a colonização? E aqui pergunto-lhe nos dois territórios, quer nos territórios colonizadores como nos colonizados. Sim, eu conheço um bocadinho mais em relação aos territórios colonizados, conheço um bocadinho mais a realidade cabo-verdiana, de onde eu sou, e aquilo que eu posso dizer é que os temas praticamente são aflorados, mas não são estudados em profundidade. E tenho a mesma sensação aqui em relação a Portugal, aos programas escolares portugueses. Portanto, falta aqui profundidade e falta introduzir no ensino um pouco aquilo que foi a complexidade tanto da colonização, do colonialismo, quanto da descolonização. Daí este curso que a Aurora é responsável, este curso da história da descolonização, ser tão essencial para percebermos também as dinâmicas que afetam a ordem mundial e afetam de facto a ordem mundial, porque há uma tendência ou há uma equiparação entre os diferentes impérios coloniais na forma como geriram o seu processo de colonização. Nenhum deles correu bem. Esta é a parte que é igual para todos. Uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas nenhum deles correu bem. Exatamente. Podemos concluir isso? Sim, até porque a descolonização não foi algo planeado, não foi algo organizado. Foi algo que foi sucedendo ao longo do tempo e foi, de certa forma, as potências coloniais foram tentando se adaptar aos acontecimentos e experimentaram diversos tipos de formas de independência. Por vezes, olha-se para a descolonização britânica, considerando que... foi excepcional e não foi. Aliás, gerou estados falhados. Exatamente. E, sobretudo, também envolveu violência. Certo. Que muitas vezes as pessoas esquecem-se isso, mas os processos de colonização foram, em muitos casos, processos violentos. Não foi só a descolonização portuguesa que ocorreu no seguimento de 13 anos de luta armada em Angola, Guiné e Moçambique. No Zimbábue, por exemplo, houve várias vítimas fruto do processo de colonização. E o Zimbábue houve um regime de minoria branca que oprimia a maioria negra. Exatamente. A África do Sul, muitas vezes, não o pensamos como uma questão colonial, o apartheid na África do Sul, mas foi uma herança do colonialismo, exatamente, do Império Britânico. Sim. Aurora Almada e Santos, obrigado por trazer este tema tão importante também para as universidades, também para os estudos e, sobretudo, porque, como a Aurora diz, reconhecer o tema já é um primeiro passo para que possamos melhorar também a nossa vivência enquanto comunidade. Muito obrigado, Aurora. Foi um gosto voltar a vê-la. Bom ano para si. Igualmente.